Agora nós vamos retomar o nosso formato, digamos assim, mais tradicional aqui do WW. Nós vamos abrir a câmera. Edu, nós estamos aqui na nossa bancada, temos o grande prazer de receber aqui à minha esquerda o Andrei Roman, tá certa a pronúncia, né? Tá, perfeito. Ele é um especialista, ele é cientista político e cofundador da plataforma Atlas Intel. À minha direita está o Alexandre Schwartzman, economista, e lá no telão, analista de risco. Boa noite para você aí em Brasília, Creomar de Souza. Creomar, deve começar por você pelas consequências políticas em torno das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Os aspectos jurídicos específicos, usamos alguém do campo com credenciais acadêmicas, como acabou de acontecer agora com a professora da Fundação Getúlio Vargas. Qual é a sua avaliação do risco político causado pelo ministro Alexandre de Moraes? William, primeiro de tudo, boa noite a você, aqueles que estão aí ao seu lado no estúdio e aqueles que nos assistem em todo o Brasil. Eu creio que a gente pode colocar duas consequências diretas da ação do ministro Alexandre de Moraes. A primeira delas é aquela que envolve diretamente a base do presidente Bolsonaro nesse exato momento e tendo em vista o próximo 7 de setembro. E aí nós temos duas subjacências. A primeira delas é que ela instiga a base na ideia daquele discurso de que o ministro Alexandre de Moraes não age em prol da justiça, mas age em espécie de uma vendetta política contra o presidente Bolsonaro e esse movimento político. Isto posto, há uma possibilidade de que este movimento crie uma sensação de maior afã ou vontade desses apoiadores de irem às ruas no próximo dia 7 para marcar esse protesto, gerando algum tumulto. De outro lado, a gente pode trabalhar com um elemento de risco político também que envolve o próprio futuro da relação da Suprema Corte com outros poderes da República. E aqui é importante lembrar que o presidente da República vai poder indicar novos ministros para a Suprema Corte e a próxima legislatura terá muito provavelmente como um foco de ação legislativa a alteração de alguns marcos que envolvem, por exemplo, o fato de que os juízes têm um mandato muito longo, né, durante a sua passagem. Então, eu creio que estes movimentos vão gerando algumas ações de curto prazo, que a gente pode ver na próxima semana, e outras que vão se manifestar no médio e longo prazo. Andrei, independentemente do que você e o Alex quiserem dizer sobre o mérito da questão do ministro Alexandre de Moraes, o ponto do que eu estou agora é tentar entender como é que essas consequências, elas se espraiam, se expandem. Quando a gente pensa, como o Creomar acabou de dizer, na capacidade ou não do discurso do presidente Jair Bolsonaro de galvanizar ou não a sua base em função do fato político, quando você trata com pesquisas, isso aparece de alguma maneira, a briga dele com o STF? Aparece em inúmeros quesitos. Se a gente olha, por exemplo, a questão das urnas eletrônicas, que foi uma das pautas sobre o sistema jurídico, onde o presidente Jair Bolsonaro mais buscou articular um discurso e convencer seus simpatizantes ao longo dos últimos 2 anos, a gente está vendo que, de fato, ele conseguiu isso. Existe uma massa de em torno de 30% da população hoje, no Brasil, do eleitorado, que diz não confiar perfeitamente nas urnas eletrônicas. Isso me parece um dado muito preocupante. Isso é de acordo com a nossa última pesquisa divulgada na semana passada, uma pesquisa Atlas Arco que trata do cenário eleitoral, mas também entra em alguns dos temas mais, vamos dizer, relevantes para a discussão política neste momento. Isso é eleição. Isso é... E a imagem do judiciário? Então, isso também diz respeito a quanto essa politização das decisões do judiciário, pelo menos de acordo com a linha expressada pelo presidente, né? Esse é o argumento do Jair Bolsonaro, de que as decisões do Supremo Tribunal Federal, do TSE, talvez pela frente, estão seguindo uma lógica política e não jurídica, com o intuito de sistematicamente prejudicar suas chances em termos de vencer a eleição. Sim, né? É como ele se dirige ao eleitorado. E ele está conseguindo, pelas nossas pesquisas, ele está conseguindo convencer alguma base, que é uma base representativa de eleitores, de que
ele tem razão. Então, nesse sentido, me parece que esse episódio é um episódio preocupante, né? Independente, eu não posso entrar nos méritos jurídicos do assunto, até porque nem conheço tão bem. Não, por isso nós trouxemos a professora, nenhum de nós quatro aqui. Mas do ponto de vista das implicações políticas e eleitorais, me parece que existe cada vez mais uma nítida tendência de descredibilização do judiciário que o presidente está tentando articular. E cada uma dessas oportunidades que ele tem, ele consegue cada vez mais convencer o seu público de que ele tem razão. Alex, puxando para o seu lado, para o seu campo, sobretudo, independentemente do que você pessoalmente quiser dizer a respeito das decisões que foram tomadas, por favor, sinta-se absolutamente à vontade. Há uma convergência muito grande entre essa postulação política que o Andrei acabou de descrever do ponto de vista do impacto nas pesquisas e que o Creomar nos descrevia anteriormente como tática político-eleitoral de forte apelo em segmentos empresariais, que se veem dentro do ambiente econômico que todo mundo sabe, o ambiente de negócios no Brasil é um dos mais difíceis do mundo, em boa parte por insegurança jurídica. E aí parece encontrar uma grande ressonância entre esses segmentos da economia nos quais você opera, a versão de que a economia poderia ir melhor não fosse o STF? Não sei se chega a esse ponto, não, né? Porque a verdade é que o STF me parece, em vários momentos, extrapolar os limites a que ele pode se mexer. Por exemplo, recentemente teve lá uma medida no que diz a redução de IPI. Ou seja, interfere na questão tributária. Interfere numa questão tributária. E aí, para defender a Zona Franca de Manaus. Então, isso obviamente faz parte do nosso ambiente conturbado de negócios. Mas acho que não chega ao ponto, isso é ruim para o país crescer, não é só o STF, é muito mais amplo do que isso. Não me parece que o empresariado veja isso como nada excepcional, não é uma coisa nova para eles, não é o tipo de coisa que estaria prejudicando mais ou menos a economia agora. É um ruído de fundo que no Brasil sempre teve. A gente sabe, frase histórica do ex-ministro Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto. Então a gente pode ter, de repente, uma decisão ali que reverte jurisprudência de muito tempo, etc. E as empresas têm que conviver com esse tipo de coisa. Mas não me parece que tenha uma sensação de que o STF hoje tenha maior ou menor impacto na recuperação ou na perda de fôlego da economia brasileira na segunda metade do ano. São outros fatores, são fatores ligados à política monetária aqui, o que está acontecendo lá fora, ao dólar. Obviamente, se a gente resolvesse isso, o país poderia crescer mais no longo prazo, mas acho que nesse horizonte que a gente está falando é um impacto negligível, assim. Ótimo. Vamos passar